Esse militar viveu 3 anos com extraterrestres em uma base secreta de Nevada. Olá, pessoal! O caso de Charles Hall é, sem dúvida, um dos relatos mais singulares já registrados no ambiente militar norte-americano. Não por seu conteúdo sensacionalista, mas pela persistência com que ele manteve sua versão ao longo das décadas. Durante os anos 60, Hall era um jovem meteorologista da Força Aérea, destacado para a base de Nellis, no deserto de Nevada, com a missão de observar padrões climáticos. Era uma tarefa técnica que exigia longos períodos de observação ao ar livre em terrenos áridos, o que, ironicamente, acabou sendo o gatilho para uma descoberta que mudaria sua vida. A rotina de Hall inicialmente seguia os padrões esperados: medições de temperatura, vento, pressão atmosférica e outros dados meteorológicos que seriam utilizados nos testes militares secretos da região. No entanto, ainda nos primeiros meses, ele começou a notar uma série de anomalias que não se encaixavam em nenhum fenômeno climático. À noite, luzes intensas cruzavam o céu com movimentos angulares e velocidades que desafiavam qualquer lógica da aviação terrestre. Não eram aviões, helicópteros ou balões meteorológicos, e o mais perturbador, ninguém em sua cadeia de comando parecia disposto a discutir o assunto. Esses episódios de silêncio institucional se tornaram frequentes. Sempre que Hall mencionava as luzes ou figuras à distância, seus superiores mudavam de assunto ou o instruíam a não registrar nada fora do escopo de sua função. Isso causou nele uma inquietação crescente. Afinal, como meteorologista, sua obrigação era observar com precisão. E agora, era como se uma parte importante da realidade estivesse sendo deliberadamente omitida. Essa omissão, no entanto, não impediu Hall de continuar suas observações. Ao contrário, despertou nele uma atenção redobrada, que acabou revelando detalhes ainda mais extraordinários. Durante patrulhas solitárias nas madrugadas frias do deserto, ele começou a perceber que as figuras humanas que surgiam à distância tinham características incomuns. Eram mais altas que o normal, de movimentos elegantes, e pareciam emitir um brilho suave, quase imperceptível. Em algumas ocasiões, ele observava essas figuras próximas a pequenas elevações de areia, em áreas claramente restritas, e que não constavam nos mapas operacionais da base. Tentou relatar as ocorrências novamente, mas recebeu instruções diretas para se manter em silêncio. Foi quando percebeu que havia algo muito maior do que ele dentro daquela missão. A partir desse ponto, sua trajetória na base de Nellis mudou sutilmente. Ele começou a ser designado com mais frequência para regiões próximas às chamadas zonas de exclusão, áreas onde apenas pessoal autorizado podia entrar e cuja movimentação era rigidamente controlada. Embora nunca tenha recebido explicações formais, Hall entendeu que estava sendo testado, talvez avaliado em sua capacidade de lidar com situações além do ordinário. Foi nesse contexto que, certa noite, durante uma de suas rondas, ele teve seu primeiro contato direto com aquilo que posteriormente chamaria de os Altos Brancos. O cenário era absolutamente silencioso. As estrelas brilhavam com nitidez no céu seco do deserto, quando, ao alcançar uma área mais afastada, Hall viu uma estrutura metálica pousada entre as dunas. Era lisa, em forma de ovo, sem janelas visíveis, e refletia a luz como se fosse feita de uma liga desconhecida. 3 figuras se destacavam ao lado da nave, imóveis. Tinham cerca de 2 metros de altura, cabelos claros e curtos, pele quase translúcida e olhos que pareciam captar toda a luz ao redor. Mesmo sem emitir som algum, um deles se aproximou e, com um gesto lento, transmitiu a ele uma mensagem mental nítida. Não tenha medo. Você foi escolhido para compreender. O impacto psicológico desse encontro foi profundo. Hall não conseguiu dormir naquela noite. A mensagem ressoava em sua mente, enquanto tentava processar o que havia vivenciado. Não havia gritos, nem luzes intensas ou perseguições. Apenas uma presença serena, quase solene, mas que parecia exigir dele um tipo de entendimento que extrapolava qualquer preparação militar.
No dia seguinte, tentou discretamente sondar seus colegas de base, mas a resposta foi unânime: silêncio, indiferença ou uma mudança súbita de assunto. Era como se todos ali já soubessem o que acontecia, mas optassem por ignorar. Com o passar dos meses, os encontros se intensificaram. Charles passou a ser levado com mais frequência para áreas isoladas da base, onde tinha permissão tácita para observar, mas jamais interferir. Nessas zonas, ele percebeu que havia estruturas enterradas sob as dunas, hangares camuflados com concreto e areia, que abrigavam instalações tecnológicas muito além da capacidade humana da época. Em determinado momento, ele conseguiu visualizar o interior de uma dessas estruturas, onde vários dos autos brancos se movimentavam entre equipamentos luminosos, plataformas flutuantes e dispositivos que desafiavam a física convencional. A convivência começou a revelar nuances importantes sobre aqueles seres. Não se tratava de visitantes casuais, mas de uma comunidade organizada. Hall viu crianças brincando sob cúpulas translúcidas, adultos trocando informações com humanos de alta patente e até mesmo idosos que se locomoviam com o auxílio de estruturas biomecânicas. Esses detalhes o fizeram compreender que estava diante de uma civilização complexa, talvez milenar, cuja presença na Terra era parte de um acordo profundo e silencioso entre espécies. Um acordo que, como ele descobriria, envolvia muito mais do que simples observações científicas. Segundo Hall, havia uma troca contínua entre os autos brancos e a Força Aérea. Em troca de materiais terrestres, como tecidos, metais específicos e alimentos, os visitantes compartilhavam tecnologias restritas. Era uma parceria assimétrica. Os humanos recebiam instruções limitadas, sob rigoroso controle, e jamais tinham acesso pleno ao conhecimento das naves. Ainda assim, os ganhos eram visíveis. Hall passou a observar o surgimento de materiais que, até então, pareciam ficção científica. Ligas metálicas inéditas, sistemas de propulsão silenciosos e estruturas com propriedades ópticas revolucionárias. Com o tempo, Hall foi autorizado a entrar em uma das naves de pequeno porte, as chamadas Scout Crafts. O interior era totalmente diferente de qualquer aeronave terrestre. Não havia painéis visíveis, nem instrumentos convencionais. A luz parecia emanar das paredes, que tinham um aspecto orgânico, como se fossem parte de um único organismo. O ar era frio, seco, e o ambiente vibrava com uma frequência sutil que provocava leve pressão no peito. Os seres se comunicavam por meio de projeções mentais, transmitindo imagens, sensações e conceitos diretamente ao cérebro, sem intermediação verbal. Apesar de toda essa proximidade, Charles logo descobriu que a relação entre humanos e autos brancos era tensa. Eles não toleravam violações de protocolo. Em uma ocasião, Hall tentou sair da área autorizada com anotações pessoais sobre as tecnologias que havia visto. Foi imediatamente interceptado por um dos seres adultos, que, sem dizer palavra, o encarou fixamente. Um campo de energia invisível paralisou seus músculos por alguns segundos, causando uma dor aguda e uma sensação de perda de controle. Depois disso, foi liberado, mas entendeu que ultrapassara uma linha perigosa. Outros relatos de Charles apontam que alguns soldados menos informados tentaram invadir zonas restritas por curiosidade ou desatenção. A reação dos autos brancos era sempre imediata. Eles portavam dispositivos semelhantes a bastões metálicos que, ao serem ativados, emitiam uma onda silenciosa e imperceptível a olho nu, mas capaz de colapsar o sistema nervoso humano em segundos. As vítimas ficavam momentaneamente paralisadas, conscientes, mas sem capacidade de se mover ou falar. Após alguns minutos, voltavam ao normal, mas sem qualquer memória nítida do ocorrido. Esse comportamento imprevisível dos autos brancos intrigava Hall. Em alguns momentos, mostravam empatia, oferecendo proteção e orientação. Em outros, reagiam com frieza e rigidez, como se estivessem diante de uma ameaça grave.
Essa dualidade o fazia questionar constantemente se estava lidando com seres moralmente próximos dos humanos ou com entidades que apenas simulavam emoções para fins operacionais. Ele se deu conta de que, apesar da aparência semelhante, havia uma lógica completamente diferente por trás de suas ações. E compreender essa lógica passou a ser parte essencial de sua missão silenciosa. Esse foi o ponto em que Hall compreendeu que sua presença ali não era acidental. Ele fora escolhido, como dissera a entidade no primeiro contato, para compreender, não apenas observar fenômenos, mas vivenciar a complexidade de um convívio interespécies que desafiava a ciência, a psicologia e a espiritualidade. Mas essa compreensão teria um preço. A cada avanço, ele também descobria os limites impostos, as consequências de ultrapassá-los, e a vulnerabilidade humana diante de seres que dominavam dimensões da realidade ainda inacessíveis para nós. E foi nesse ponto, ao viver na pele a imprevisibilidade dos altos brancos, que sua história tomou um rumo ainda mais profundo. Mas essa parte a gente vai deixar para depois. Mesmo compreendendo os limites da convivência com os altos brancos, Charles Hall continuou sendo exposto a situações cada vez mais delicadas. Ele começou a notar que nem todos os militares envolvidos no programa secreto tinham o mesmo nível de entendimento ou aceitação. Alguns oficiais demonstravam medo velado, evitando qualquer aproximação com os seres. Outros se deixavam levar por um fascínio quase irracional, acreditando estar diante de entidades superiores que, por algum motivo, escolheram a Terra como ponto de contato. Essa disparidade de reações humanas era observada atentamente pelos altos brancos, que pareciam avaliar cada comportamento com precisão cirúrgica. Em uma das noites mais marcantes de seu período na base, Hall foi levado a uma das estruturas subterrâneas mais profundas. Lá, guiado por 2 dos altos brancos, atravessou corredores estreitos de concreto e aço até chegar a uma sala onde se reuniam generais da Força Aérea e entidades adultas da espécie visitante. No centro da sala havia uma projeção tridimensional de estrelas, planetas e rotas cósmicas que se moviam lentamente como se fossem parte de um sistema vivo. Era um mapa galáctico interativo, e os visitantes explicavam, com gestos e imagens mentais, como utilizavam a Terra como ponto de reabastecimento em suas viagens interestelares. O que mais impressionou Hall naquela ocasião não foi apenas o nível de detalhamento tecnológico, mas o fato de os militares presentes agirem com uma espécie de submissão silenciosa. Não havia ordens, imposições ou bravatas. Havia escuta, obediência e um claro reconhecimento da superioridade daqueles seres em determinados aspectos. Isso abalou profundamente a visão que ele tinha da estrutura de poder humano. Ali, nos confins do deserto de Nevada, generais condecorados e cientistas experientes seguiam diretrizes impostas por entidades que nem sequer pertenciam ao nosso planeta. Era uma inversão completa da hierarquia convencional. Com o tempo, Hall foi se familiarizando com os padrões comportamentais dos altos brancos. Percebeu que, apesar da aparência fria e distante, eles cultivavam entre si laços sociais complexos. Em uma área isolada sob a areia, observou o que descreveu como um núcleo de convivência familiar. Havia casais adultos, cuidando de filhotes de maneira meticulosa, transmitindo ensinamentos por meio de gestos e campos mentais. Os mais jovens brincavam com objetos luminosos, semelhantes a esferas flutuantes, em espaços protegidos por barreiras invisíveis. Era uma sociedade estruturada, que valorizava aprendizado, segurança e continuidade, ainda que os critérios emocionais fossem diferentes dos nossos. Durante uma dessas observações, Hall teve uma conversa silenciosa com um dos altos brancos mais velhos, que se comunicava por meio de projeções mentais de altíssima clareza. Esse ser revelou que a Terra era, para sua espécie, uma espécie de entreposto logístico interestelar, usado há milênios por diversas raças viajantes. O local havia sido escolhido não apenas por sua composição mineral e atmosfera estável, mas pela posição estratégica entre sistemas estelares habitados.
Essa informação mudou completamente a percepção que Hall tinha sobre o planeta. Ele compreendeu que nossa presença aqui talvez fosse apenas parte de uma ocupação muito mais antiga e complexa. A revelação mais intrigante veio quando esse mesmo ser compartilhou com Hall imagens mentais de encontros anteriores com a humanidade. Ele viu representações de interações com povos antigos, como egípcios, sumérios e civilizações da América pré-colombiana. As figuras mostravam os altos brancos sendo tratados como deuses, mestres ou entidades espirituais, sempre com uma aura de reverência. Hall entendeu que os mitos e religiões da humanidade talvez guardassem registros distorcidos desses contatos antigos. Não eram divindades, mas seres com tecnologia tão avançada que aos olhos primitivos pareciam sobrenaturais. Essa percepção o afetou profundamente, levantando dúvidas existenciais que jamais conseguira calar desde então. A convivência também deixou marcas físicas. Hall relatou que, após longas exposições ao campo vibracional das naves ou à presença direta dos altos brancos, sofria com episódios de desorientação, dores de cabeça persistentes e alterações temporárias na percepção do tempo. Em uma ocasião, ficou convencido de que haviam se passado apenas 15 minutos durante uma visita a uma das estruturas subterrâneas, mas ao retornar, percebeu que haviam se passado mais de 3 horas no tempo convencional da base. Os médicos não conseguiram explicar a discrepância e os superiores apenas recomendaram repouso e silêncio. Ele sabia, no entanto, que algo em sua fisiologia havia sido alterado por aquela convivência contínua. Com o fim de seu serviço militar, Hall deixou a base e retornou à vida civil. Por anos, manteve silêncio absoluto sobre tudo que vivera, preso por juramentos de confidencialidade e pelo medo de represálias. Mas a necessidade de dar sentido à sua experiência o levou a escrever. Publicou livros detalhados, concedeu palestras discretas e passou a ser ouvido por uma comunidade crescente de ufólogos e cientistas independentes. Ainda assim, enfrentou forte ceticismo. Muitos o chamaram de delirante, outros de oportunista. Mas ele nunca vacilou em seus relatos. Repetia os mesmos detalhes com precisão quase matemática, ano após ano. Em suas conferências, Hall apresentava esquemas técnicos das naves, descrições da biologia dos altos brancos e até análises comparativas entre os avanços tecnológicos da Terra e os conhecimentos que os visitantes compartilhavam. Ele argumentava que as fibras ópticas, por exemplo, só começaram a ser desenvolvidas amplamente depois do período em que os militares americanos firmaram acordos com esses seres. O mesmo valia para compostos metálicos avançados, métodos de propulsão não convencionais e certos padrões de criptografia digital. Ele não afirmava que tudo vinha diretamente dos altos brancos, mas que havia coincidências demais para serem ignoradas. Hoje, mesmo com todo o tempo passado, as áreas que Charles Hall descreveu continuam inacessíveis ao público. Satélites mostram alterações magnéticas incomuns no solo. Há relatos de movimentações aéreas inexplicáveis e pesquisadores independentes insistem que algo ainda acontece sob as areias do deserto de Nevada. Charles Hall segue vivo em seus registros, como uma testemunha solitária de um pacto silencioso entre espécies. E sua história permanece como um lembrete incômodo. Talvez não sejamos os únicos a caminhar sobre este planeta. E talvez nunca tenhamos sido. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.